Salve, salve galera, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Matheus aqui trazendo para vocês mais um vídeo no canal, hoje com a minha análise do capítulo 226 de Dandadan, vamos criar o yokai mais forte. E galera, antes de comentar o capítulo em si, vamos rapidamente só atualizar a nossa cartela do bingo, porque acertamos mais um item, afinal tivemos mais informações sobre o yokai supremo reveladas. E eu achei curioso o título do capítulo passado, que era o yokai mais forte, e agora esse é vamos criar o yokai mais forte. O que será que o Tatsu tá querendo dizer, hein? Bom, o capítulo começa com a volta dos portões do inferno, que apareceram pela primeira vez lá no distante capítulo 121, quando o Conde Saint-Germain foi introduzido na história, e agora surgem novamente para apresentar mais um vilão importante na trama, o Vlad. Agora eu pergunto para vocês, coincidência? Eu acho que não. Eu ainda tenho minhas dúvidas se esse lugar que vimos agora é exatamente o mesmo mostrado no capítulo 121, porque dessa vez eu tive a impressão de que ele fica no meio de uma floresta, apesar de que lá no 121 também vemos várias árvores ao fundo dos portões. Então pode ser que seja o mesmo local, apenas mostrado por ângulos diferentes. E é bem possível que esses portões funcionem como uma espécie de meio de transporte, uma passagem. Mas passagem para onde exatamente? Seria para um outro mundo, uma dimensão paralela, ou simplesmente locais diferentes aqui na própria Terra? Logo em seguida, vemos o que parece ser uma mansão, com o Conde Saint-Germain caminhando em direção ao Yokai Supremo, ou eu já vou começar a chamar de Vlad, né, porque aí fica mais fácil, e está sentado em um trono improvisado, cercado por mandalas, e algo que me chamou muita atenção foi aquele negócio estranho na parede, e parece uma espécie de raiz de árvore, e isso me faz pensar se não existe alguma relação com aqueles poderes da terra e da natureza que a Shinobi mencionou quando ela enganou a Momo, porque se ela disse para Momo rezar para esses poderes, isso sugere que talvez exista mesmo alguma divindade ligada à terra e à natureza. E esse capítulo com certeza respondeu algumas perguntas que a gente tinha, mas também abriu muitas outras. E essa é só uma delas. O Conde pergunta ao Vlad como ele está se sentindo e se já está se acostumando, e ele responde dizendo que com isso sente que finalmente está pronto para lutar. Então, em um painel simplesmente absurdo, vemos o Vlad manifestando os poderes da Momo e do Zuma, se referindo a eles como Alice e João e Maria. E aqui a gente já recebe a primeira grande resposta para uma dúvida que muita gente tinha, inclusive eu, porque isso confirma que a Momo realmente teve seu poder roubado e não apenas bloqueado ou adormecido dentro dela. Afinal, uma das teorias mais populares do fandom dizia justamente isso, e os poderes da Momo ainda estavam lá, porém inacessíveis por causa de um mecanismo inconsciente de autopreservação, mas pelo visto esse não é o caso. E o fato do Zuma também ter tido seu poder roubado me pegou de surpresa. E aliás galera, agora que eu tô percebendo aqui, será que a gente pode considerar como aquele quadradinho do bingo como mais poderes roubados? Porque foi confirmado também que o do Zuma foi roubado, né? E o da Momo também, né? Então acho que a gente pode marcar assim também, né? O que vocês acham? Comentam aí embaixo. Só que aí o Conde Saint-Germain solta uma informação que gera ainda mais perguntas, quando diz que ainda é cedo demais para o Vlad lutar, e que antes disso eles precisam colocar as mãos nas 6 maldições, para então extrair o verdadeiro poder da carta de contos de fadas. E as 6 maldições são Alice no País das Maravilhas, Branca de Neve, a Pequena Sereia, As Aventuras de Pinóquio, Chapeuzinho Vermelho e João e Maria.
Mas antes da gente falar das outras, vamos focar nas que já estão confirmadas, sendo a Alice e a Momo, e João e Maria Uzuma. A Momo ser a Alice faz todo sentido, porque afinal ela acabou entrando na maleta amaldiçoada e foi transportada para um reino fantasioso, onde enfrentou várias criaturas até chegar à batalha final em um castelo medieval, assim como no conto, onde a Rainha de Copas vive em um castelo semelhante. Já o Uzuma representa João e Maria porque ele é o único personagem, dentro da gangue que tenha ou tinha, no caso, um irmão, e sua mãe pode ser associada à bruxa do conto, já que depois da morte do marido e do irmão do Uzuma, ela surtou completamente, levando ele para brincar no parque de diversões, tomar sorvete, ver os fogos, antes de tentar matar o próprio filho junto com ela. Inicialmente eu pensava que o Conde Saint-Germain era o único que tinha o poder de manipular as memórias. Mas e se isso for, na verdade, uma habilidade de algum yokai que ele roubou em algum momento e depois emprestou para Shinobi, que inclusive é revelada aqui como mais um membro dos Paladinos Negros. E então Vlad afirma que acertou em cheio ao contratar os serviços do Conde Saint-Germain, ou seja, o Conde não parece ser o vilão final como a gente imaginava, mas sim alguém que esteve trabalhando para esse cara o tempo todo. Ou pode ser que o Conde Saint-Germain esteja ali tramando algo por debaixo dos panos, afinal ele é muito ardiloso, mas a gente vai falar mais disso lá pro final do vídeo. Isso também explica por que o Conde manipulou os eventos do arco da maleta amaldiçoada, já que o objetivo dele era justamente roubar o poder da carta dos contos de fadas, e muito provavelmente foi por isso que ele se infiltrou na escola, tentando se aproximar dos seus verdadeiros alvos, porque até então a gente achava que o interesse dele era só na Momo, mas pelo visto era no grupo inteiro. O Vlad continua dizendo que no início duvidava da eficiência do Conde, já que acreditava que ele havia recebido um poder inútil, o que é até bizarro de ouvir, considerando o trabalho absurdo que esse poder deu durante o arco da maleta. E eu fico pensando se ele considera que esse poder é inútil só porque não funcionou contra o policial Bega lá no capítulo 191. Ele também questiona o método do Conde Saint-Germain de dar os poderes às pessoas apenas para roubá-los depois, algo que na sua visão parece extremamente trabalhoso. Saint-Germain permanece em silêncio até ser surpreendido por uma mulher que anuncia a chegada do Barão Vermelho, e então, ao receber permissão para entrar, o Barão aparece, fazendo com que o Conde Saint-Germain tenha exatamente a mesma reação que ele teve na padaria lá no capítulo 211. É nesse momento que o Vlad demonstra seus novos poderes para o Barão e finalmente temos a revelação do seu nome, quando o Barão Vermelho se dirige a ele como o Sr. Vlad, dizendo que é bom vê-lo em um estado tão bom, além de comentar que trouxe mais 2 poderes. Vlad fica imediatamente satisfeito e o chama de Barão Vermelho e pede que ele entregue logo os poderes. E isso confirma que, quando o Barão disse no capítulo passado que receberia elogios, ele não estava falando do Saint-Germain, mas sim do próprio Vlad, tanto que ele chega até a corar quando finalmente é chamado por esse nome. E eu fui conferir, galera, as aparições do Barão Vermelho até agora, e em nenhuma delas alguém o chama assim, além dele mesmo, o que demonstra como ele tem uma necessidade absurda de reconhecimento, ficando até surpreso quando alguém finalmente validou isso. Só que logo em seguida o Conde Saint-Germain quebra esse momento, chamando ele de Senhor Velho Fumante e parabenizando pelo trabalho. Claramente de propósito só para irritar o Barão, ignorando completamente o pedido dele para ser chamado pelo nome correto. O Saint-Germain ainda reforça que tinha avisado que métodos forçados são perigosos e deveriam ser evitados, mas o Barão Vermelho rebate dizendo que tem o seu orgulho e não podia simplesmente recuar depois de ter perdido, até que ele é interrompido pela mulher e pede para que ele entregue as facas. E
E aí descobrimos oficialmente que o nome dela é Shinobi e que foi ela quem roubou os poderes da Momo e do Zuma, se disfarçando de sacerdotisa e se filtrando no grupo responsável pelo ritual que quebrou a maldição deles. E galera, mais uma dúvida respondida, né? Nós tínhamos a pergunta se aquele ritual não tinha sido planejado tudo pelo Conde Saint-Germain, e de certa forma não foi planejado, mas ele teve ali o seu envolvimento durante esse ritual. Afinal, ele mandou um de seus capangas se infiltrar, e em um breve flashback vemos que após a Momo ser retirada da água, a Shinobi conseguiu ficar sozinha com ela e acessar sua mente, mostrando a Momo completamente confusa em um lugar escuro e desconhecido, chegando a pensar mesmo que havia morrido. Mas a Shinobi diz que isso não é verdade e afirma que na realidade o problema é a Seiko, que está em estado grave. Ela então diz que existe um jeito de salvá-la, mas que para isso a Momo precisaria rezar com o sentimento de se curvar humildemente à terra e à natureza, aceitando, vejam só vocês, a derrota, já que os humanos não podem vencer esses poderes. E isto se conecta diretamente com a estratégia apresentada lá no capítulo 191. E olha só quem aparece durante essa explicação. Será que o Tatsu deixou esse foreshadowing de forma consciente ou foi apenas uma grande coincidência? Seja como for, finalmente temos a resposta do que aconteceu com a Momo, e embora não tenha sido confirmado diretamente, é bem provável que a Shinobi também tenha sido responsável por apagar a memória dela nesse momento, talvez exatamente quando toca sua testa, porque é muito estranho a Momo, desconfiada do jeito que é, ter acreditado cegamente em tudo, sem sequer ao menos questionar quem era aquela pessoa. Você pode até dizer que ela estava desesperada para salvar a Seiko, mas mesmo assim eu acho muito estranho. Então, na minha opinião, nesse ponto a Momo já não tinha mais suas memórias. E para quem não fez a ligação, a Shinobi também é a atendente do hotel onde a Momo e a Vamola acordaram. Então existe a possibilidade de ter sido ela quem levou as meninas até lá, já que ela tem a habilidade de mudar de aparência. O Barão Vermelho fica furioso por não ter recebido a ajuda dela e por ter passado vergonha, enquanto a Shinobi pede desculpas, explicando que a sua habilidade se limita a mudar somente a sua aparência. Mas ambos são interrompidos pelo Vlad, que manda parar de discussão e diz que os dois fizeram um excelente trabalho, pedindo então que os poderes sejam transferidos imediatamente. A Shinobi coloca as facas em um dispositivo conectado diretamente ao Vlad, e o Conde curiosamente a chama de Bashou-san e pede para que ela realize o procedimento com calma. E então vemos o Vlad se contorcendo no trono enquanto os poderes entram em seu corpo. Na página final, simplesmente insana, vemos o Vlad agora com uma aparência muito mais próxima de um yokai, exibindo 4 dos 6 poderes necessários para se tornar o yokai mais forte de todos. E eu achei muito curioso como o poder da mão mudou de aparência, né, com a mão espiritual agora muito mais parecida com a de um yokai. Essa página também deixa claro que a Rin representa a pequena sereia, o que combina muito com ela, já que ela gosta de cantar e tem relação com a Mai, que é associada a uma tartaruga marinha, além do visual da Mai nessa imagem lembrar bastante o de uma sereia. Já a Kouki é a Branca de Neve, porque se a gente dividir o sobrenome Yukishiro ao meio, temos Yuki, que significa neve, e Shiro, que significa branco, ou seja, Branca de Neve. Sem contar que ela controlava pequenos animais e conseguia enxergar os pequeninos, o que pode ser uma clara alusão aos 7 anões. Agora tudo faz sentido, porque o Barão Vermelho foi atrás delas. Seguindo essa lógica, podemos dizer que o Pinóquio e o Chapeuzinho Vermelho devem ser o Gigi e a Aira, já que são os únicos restantes do grupo que possuem poderes.
O Gigi pode representar o Pinóquio porque no capítulo 35 ele mente para a família Quito ao dizer que foi buscar um amigo que queria visitá-lo e depois mente novamente ao afirmar que o Ocarum era seu amigo, quando convenhamos que nesse ponto da história eles ainda não eram. E assim como o Pinóquio queria se tornar um menino de verdade, o Mal-Olhado desejava poder brincar como uma criança normal. Já a Aira pode ser a Chapeuzinho Vermelho porque ela foi engolida pela acrobata sedosa e depois resgatada, assim como no conto, além de estar usando uma capa com capuz que lembra muito a da Chapeuzinho, apesar de não ser vermelha. Porém, o vestido da acrobata sedosa era... Galera, e que capítulo absurdo foi esse? O Tatsu simplesmente despejou um caminhão de lore em cima da gente e aquele painel das maldições com certeza ainda vai render muito assunto. Será que o Pinóquio e o Chapeuzinho Vermelho são mesmo Gigi e Aira? Por que será que o Conde está ajudando o Vlad? Será que isso faz parte do plano dele para encontrar o Dandadan? Ou ele pretende roubar os poderes do Vlad quando as 6 maldições estiverem completas? Se isso chegar a acontecer, né? Deixa aí nos comentários as suas ideias, teorias e considerações. De repente pode até virar um vídeo. E a boa notícia é que teremos capítulo na semana que vem, né? Eu espero que agora a gente engrene aí uma sequência de capítulos e o Tatsu pare de colocar hiatos. Se curtiu o vídeo, deixa aquele likezão e compartilha para dar uma força. Se inscreve no canal se for novo por aqui e quiser receber mais conteúdo de Dandadan. Muito obrigado por assistir, um salve especial para você que chegou até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e falou!